Bem, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a probabilidade da distribuição hipergeométrica. E o que é mais comum, o tradicional, é apresentar esse conceito utilizando um exemplo de urnas, com bolas brancas e pretas, ou assim, qualquer outra cor, né? Sendo que você tem um conjunto de bolas que é de uma cor e um outro conjunto de bolas que é de outra cor. E aí aqui eu escolhi brancas e pretas. E aí, geralmente, a probabilidade que se quer calcular é a seguinte. A pessoa, sabendo que existem N maiúsculo, né, bolas no total dessa urna, e que M delas são brancas, ou são da cor que ela deseja, né? E aí ela tira N bolas, geralmente ela quer saber qual é a probabilidade de que I dessas N bolas retiradas da urna sejam da cor que ele quer, da cor branca nesse caso aqui. E aí, são 4 letras, pode até causar um pouco de confusão, né? Então vamos deixar bem claro o que cada uma significa. O Nzão é o total de bolas na urna. Total de bolas. O Mzinho é o número de bolas brancas. Brancas nesse caso, mas pode ser da cor que eu quiser, né? Nzinho, N minúsculo, né? É o número de bolas que eu vou retirar. Retiradas ou extraídas, né? Tanto faz. E o I é o valor que eu quero colocar na minha probabilidade. Quantas bolas daquela cor, da cor branca nesse caso, né? Vou colocar aqui da cor branca. Quantas bolas da cor branca eu quero que saiam? Então, N maiúsculo, total de bolas na urna. Mzinho minúsculo, número de bolas brancas. N minúsculo, número de bolas que eu vou retirar da urna. E o I é quantas bolas da cor branca eu quero que saiam, né? Aqui a cor branca só no exemplo, mas pode ser da cor que eu quiser. E vamos ver quais seriam esses valores nesse exemplo aqui especificado, né? O N maiúsculo, nesse caso, seria 16, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O Nzinho minúsculo, suponhamos que eu vá retirar 4 bolas dessa urna, né? E o Mzinho minúsculo é 2, 4, 6. 6 bolas brancas eu tenho aqui no meu desenho. E o I, aí vamos supor que eu quero que saiam 3 bolas brancas dessas 4 que eu vou retirar. Então você vê que esse N maiúsculo e o N minúsculo são assim características da urna, né? A urna tem 16 bolas no total, sendo que 6 delas são brancas. O N minúsculo é eu que vou determinar pelo meu experimento, né? Se eu falo que eu vou retirar 4 bolas da urna, então meu N minúsculo é igual a 4. E o I é o que vai estar dentro da probabilidade que eu quero calcular. Ou seja, eu quero que saiam 3 bolas brancas nessas 4 que eu vou retirar. Como que eu calculo essa probabilidade? Bem, então agora calcular a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 3, né? Ou seja, eu quero que saiam 3 bolas brancas. Vai ser combinação de 6 tomados 3 a 3, porque eu tenho 6 bolas brancas e eu quero que 3 delas sejam escolhidas. E aí a outra bola, né, a quarta bola, né, que não vai estar entre essas 3, ela não pode ser branca. Então, das bolas restantes, ou seja, de todas essas bolas pretas, né, eu vou ter que escolher uma. Então, se eu tenho 6 bolas brancas, quantas pretas eu tenho? Eu tenho 10 bolas pretas. E aí eu vou escolher uma. E aí, dividindo pelo meu espaço amostral, pelo número de elementos do meu espaço amostral, quantas formas eu tenho de extrair 4 bolas dessa urna? Combinação de 16 tomados 4 a 4. Tá. E aí aqui eu usei um exemplo com números.
Vamos tentar ver isso de uma forma um pouco mais abstrata, só usando as letras. O que eu fiz aqui? No fundo, o que eu fiz foi o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, probabilidade de x assumir o valor i. E aí vou escrever aqui embaixo. O que eu fiz? Eu peguei do meu total de bolas brancas, que é n, eu escolhi i bolas, multipliquei pela combinação da quantidade de bolas que sobraram, ou seja, nzão, que é o total da urna, menos a quantidade de bolas brancas, tomados, na combinação aqui, pela quantidade de bolas que eu vou extrair, menos o i, ou seja, nzinho menos i, dividido pela quantidade de bolas na urna, combinação de n, tomados nzinho a nzinho. Ou seja, das n bolas brancas, escolhi i, aí multipliquei a quantidade de bolas que sobraram, ou seja, que não são brancas. Aí dessas eu vou retirar as bolas que estão faltando, né? Porque aqui nesse caso eu falei que eu ia retirar 4. Se eu quero que saiam 3, ainda vai sobrar uma que é de outra cor, né? Então o que eu fiz aqui, esse 1, ele é basicamente essa subtração, é o 4 menos o 3. E esse 10 aqui em cima, ele é o 16 menos 6. E esse nzão aqui embaixo, total de bolas na urna, e aqui o nzinho é o quê? Quantidade de bolas que eu vou extrair da urna. Então, essa é a probabilidade de uma variável aleatória hipergeométrica. E aí uma coisa importante de você entender também, nesse caso, é o seguinte. Quando eu vou lá e pego uma bola, e aí eu quero que saia uma bola branca de novo, se essa bola que eu tirei foi branca, e eu quero que saia a bola branca de novo, o fato de eu ter extraído uma bola branca na primeira extração, altera a probabilidade de sair uma bola branca na segunda extração. Então, aqui os ensaios não são independentes. Essa é uma grande diferença da distribuição hipergeométrica. Ao contrário da binomial e da distribuição geométrica, aqui nós não estamos falando de ensaios independentes. Existe uma dependência, porque a partir do momento em que você tirou uma bola branca da urna, você alterou a quantidade de bolas brancas que sobraram aqui. E isso altera a probabilidade de você conseguir retirar uma outra bola branca. Imagine, por exemplo, se só tem uma bola branca e você já retirou a bola branca nessa primeira extração, a probabilidade de você retirar uma bola branca na segunda extração é 0. Então você vê que altera realmente a probabilidade. Então é isso. Acredito que ficou bem esclarecido. Só mais um detalhe importante que eu acabei me esquecendo de falar também é o seguinte: por que esses ensaios não são independentes? Porque essas extrações aqui estão sendo feitas sem reposição, ou seja, eu vou retirar 4 bolas. Então, eu tiro a primeira e eu não coloco ela de volta dentro da urna. Eu tiro a primeira, vejo a cor dela, vejo, por exemplo, se ela é branca, e aí eu coloco ela aqui fora da urna. Aí eu tiro a outra, olho a cor e coloco também fora da urna. E assim por diante. Nesse caso, como eu estou retirando e eu não estou colocando de volta, eu estou fazendo uma extração sem reposição, esses ensaios não serão independentes. No entanto, se essas extrações fossem com reposição, aí nós sim estaríamos falando de ensaios independentes. E aí, consequentemente, eu poderia utilizar distribuições como a binomial e a hipergeométrica, porque elas se enquadram nesse tipo de experimento. É isso.